Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Ziarrana, advogada aqui no Ziarrana Oliveira Advocacia, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre se compensa ou não, se vale a pena fazer um acordo, fazer uma conciliação nas ações no direito de família. Bem, essa é uma questão muito trazida pelos clientes e pelas pessoas que nos consultam sobre a viabilidade ou não de se fazer uma conciliação em direito de família. Primeira coisa que você precisa ter em mente é que é lógico que ações que versam sobre o direito de família, seja divórcio, seja inventário, seja guarda, pensão de alimentos, essas questões, elas envolvem muitas mágoas, elas mexem com as relações íntimas das pessoas. Às vezes as pessoas já estão numa beligerância muito grande há muito tempo, se feriram, se machucaram e às vezes a pessoa encontra no processo, ou encontra no advogado, ou encontra no judiciário uma via de vingança ou uma via de continuidade de relacionamento, né? Que não é um relacionamento de maneira amorosa, e quando eu digo amorosa, eu não digo amorosa só no sentido da relação conjugal, mas eu digo amorosa na questão de afeto. Mas é uma relação que se perpetua aí no judiciário. Olha, a gente não está mais casado, mas a gente segue se relacionando. Não da melhor maneira, mas a gente segue se relacionando. É aquele amor que se transforma em ódio. Isso não é o ideal, infelizmente. Acho que o profissional que trabalha com direito de família, o advogado familiarista, ele tem que estar disponível para escutar o cliente e para esclarecer para o cliente todas essas questões de modo a fazer separar o que deve ser tratado no processo, o que deve ser tratado no escritório do advogado e o que deve ser tratado em outras esferas. Por quê? Porque quando o cliente procura o advogado, pelo menos aqui no escritório a gente pensa dessa maneira, a ideia é conduzir o cliente, ajudar o cliente tecnicamente a resolver o problema dele. E resolver o problema dele, por vezes, sim, é necessário que haja o processo judicial para que se lute por algumas questões que a gente entende que tenham que ser reconhecidas judicialmente. Entretanto, há uma grande parte das questões que seriam melhor resolvidas através de um acordo. Seja um acordo dentro do processo, porque o juiz com certeza vai tentar uma conciliação, ou seja um acordo sem o processo e que depois seja submetido à homologação judicial. Isso porque há algumas questões que não tem como escapar delas, algumas regras que são imutáveis, né? Então, se você tem filhos menores, você tem dever de pagar alimentos. Então, não adianta nutrir a ilusão de que você vai entrar num processo judicial e vai sair ganhando alguma coisa com esse processo se negando a pagar alimentos, por exemplo. Se você é casado em comunhão parcial de bens e vocês têm um patrimônio, inevitavelmente 50% é de cada um, né? Se é na comunhão parcial e aí se não está em nenhuma das causas de exclusão da partilha. Então não adianta nutrir a ilusão, achar que o juiz lá no processo vai obrigar alguém a abrir mão do seu patrimônio, porque isso não vai acontecer. Né? O que pode acontecer, muito pelo contrário, é vocês não se conciliarem de maneira alguma, e aí vocês têm, por exemplo, uma casa, e o juiz, ao final, tem que decidir, vocês não se conciliaram, e aí o juiz vai determinar que é 50% de cada um. E aí vocês estão querendo se divorciar e vão ficar unidos num imóvel. Né? Se para vender tem que ter autorização dos dois, para alugar tem que ter autorização dos dois. Então, vocês estavam para fazer uma ruptura do relacionamento, mas vão continuar se relacionando, né? Não que a ruptura do relacionamento seja sempre total, principalmente quando se tem filhos, né? Mas só fazendo observação com relação a isso. Então, vale a pena você saber quais são esses direitos, o que não tem como escapar, porque aí você começa a entender que talvez a conciliação de fato seja uma via de solução mais rápida
para o seu problema e eficaz da mesma forma, porque ela é submetida a homologação judicial e vai valer como uma sentença, né? E aí você vai conseguir resolver o seu problema com maior rapidez. Então, vale a pena sim. Um abraço.